Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. E para você que é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like no vídeo. Aproveita depois que você assistir essa entrevista para dar uma olhadinha no material que nós temos por aqui. Nós temos entrevistas, lives com temas variados e também material geográfico que pode ser utilizado em suas aulas, caso você seja, obviamente, professor. Bom, mas vamos à entrevista de hoje. A entrevistada é a Cíntia Bittar e eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Cíntia tem graduação em Ciências Biológicas, com licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual Paulista. Fez mestrado no ano de 2008 e doutorado em 2012 em Genética, estudando a variabilidade genética e a evolução do vírus da hepatite C, o HCV. Atuou também como pesquisadora visitante durante o doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Atualmente, a Cíntia é pós-doutoranda no Laboratório de Estudos Genômicos e professora do programa de pós-graduação em microbiologia da Unesp. Está envolvida em diversos projetos, tendo como principal foco o estudo de arbovírus. Dentre os projetos atuais estão a investigação da circulação de arbovírus em animais silvestres, carrapatos e equídeos, e também está envolvida em projetos que estudam a circulação do arbovírus em humanos sintomáticos e assintomáticos, investigação do potencial terapêutico de compostos da inibição do vírus Zika, do vírus chikungunya e análise da variabilidade viral do HCV, do arbovírus, coronavírus e HPV. Durante a pandemia do Covid-19, a Cíntia vinha atuando na realização de testes moleculares diagnósticos para SARS-CoV-2 e também em projetos de pesquisa envolvendo esse vírus. E essa entrevista ela é super importante, porque infelizmente hoje, no dia 19 de junho, nós batemos um novo recorde no número de mortes. Nós atingimos mais de 500 mil de pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas por esse vírus. Esta entrevista acaba sendo fundamental para a gente entender um pouquinho mais dos meandros da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Bom, primeiro, Cíntia, obrigado por ter aceitado. É um prazer, para mim é duplo, né? Porque assim, a gente quando reencontra um aluno, né, Priscila, a gente sempre tem eu não sei, é coisa de professor e professor que está ficando velho também, né? Você começa a ver gente assim, seus ex-alunos na faixa dos 40 anos, né, profissionais realizados, família, é uma coisa estranha, né? Como eu costumo falar com minha esposa, a gente ficou velho, né? Então, quando eu vi você, falei, meu Deus, a Cíntia, ainda você com essa mesma cara, Cíntia, eu falei, né, parece que você tem 18 anos ainda de reconhecer. E eu fiquei pensando, nossa, qual foi o caminho que a Cíntia seguiu, né? Porque de 2000 para cá são 21 anos, né? Na nossa cabeça foi a turma passada, vocês foram meus alunos na turma passada. E o que aconteceu? E eu vejo isso, aí eu começo a fazer as nossas elucubrações. Eu chego em sala, até o ano passado eu trabalhei com turmas de medicina, por exemplo, e eu vi aquele pessoal, assim, sofrendo, né? E na nossa entrevista passada a gente discutiu o trabalho e o sofrimento psíquico, e eu comentava com a Tatiana, que foi a nossa entrevistada, assim, o que você está dizendo que para trabalho, eu vejo isso em sala de aula, né? E muitas vezes esses alunos não têm uma perspectiva, né, tão grande, uma perspectiva maior de que áreas eles podem trabalhar e se realizar. Quando a gente começou a conversar a respeito dessa entrevista, eu falei, eu preciso perguntar para a Cíntia o que aconteceu desde lá, daquela carteira, na segunda fileira do lado direito da sala até hoje com você. Qual foi o teu trajeto? Tipo, histórico seu mesmo, sabe? Como se você estivesse falando agora para um aluno que está prestando vestibular, que tem uma ideia, como você já teve essa ideia, né? E que é distante da realidade, que é limitada em relação às perspectivas. Conta a sua história, Cíntia. Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi super legal receber esse convite, né? A gente lembra com carinho, eu lembro com muito carinho, né, daquela época. Acho que tanto a turma dos alunos quanto a turma dos professores eram muito, assim,
muito boa, né? A gente tinha um relacionamento bem legal. Então, foi um prazer. E agradecer também por essa história dos 18 anos, né? Porque a gente fica feliz, né? Que ainda parece, pelo menos no vídeo, né? Mais novinho. Ai, Adriana, essa questão da escolha, né? Da profissão e quando você me perguntou, né? E a gente estava combinando essa entrevista, eu comecei a lembrar disso. E eu acho que é uma questão estressante para todo mundo, né? Eu acho que as épocas são outras, mas elas continuam. Acho que esse ponto de o que vou fazer daqui para frente, ele continua sendo um ponto de bastante assim. Como que eu chego à conclusão que é isso que eu quero fazer, né? E eu acho que para cada um é diferente, né? Depende muito das habilidades mesmo, porque cada um tem as suas habilidades próprias que vêm da gente, né? Onde que a gente vai conseguir aplicar melhor aquele nosso perfil. Eu nunca daria certo, por exemplo, apesar de eu estar trabalhando na área da saúde, eu nunca daria certo como médico. Tinha essa consciência desde lá de trás, né? Por questões pessoais mesmo, que eu via que não era uma coisa que daria certo para mim, assim como não daria certo para ser engenheiro, né? Porque não tinha. Acho lindos os trabalhos, assim, acho super importante, mas não é uma coisa minha. Então, eu acho que primeiro as pessoas, os alunos, os adolescentes, né, que são adolescentes, precisam olhar um pouco para dentro e entender, porque apesar de serem muito novos, tem algumas coisas que a gente já consegue entender sobre nós nesse momento, né? E aí ver o que realmente, se está seguindo uma coisa que acha que realmente vai ter condições de levar adiante, ou se é por uma questão de família, se é uma questão de achar que aquilo vai trazer muito dinheiro, né? Porque também tem isso. E nem sempre isso vai ser acaba escolhendo a carreira que vai se sentir bem em desenvolver e vai fazer um bom trabalho. Então, acho que esse é o primeiro fato. Como eu falei, é muito pessoal. No meu caso, eu sempre gostei de ciências de maneira geral, desde a primeira série. A gente gostava muito de ciências e história, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha mais habilidade para ciências do que para a área de humanas, né? Eu gostava muito de história como conhecimento mesmo, como um hobby, de ler alguma coisa, entender. Até hoje eu gosto muito, né? Passei por uma situação interessante, porque eu vou contar como eu cheguei na biologia, mas quando eu fiquei na lista de espera da Unicamp em biologia, e não lembro porque naquela época a Unicamp tinha um negócio, quando você ia manifestar interesse por vaga, cheguei lá na frente para manifestar interesse por vaga, eles falaram assim, olha, nós temos vagas para história, se você quiser a gente faz a sua matrícula agora. E achei engraçado porque foi uma disciplina que eu sempre gostei. Eu tive 5 segundos para decidir se eu realmente queria biologia ou se eu queria cursar história na Unicamp, que eu ia entrar no vestibular naquele momento mesmo, passar na Unicamp e mudar para história. E na hora eu falei assim, não, quero biologia. Naquele momento foi o ponto a intersecção ali final, né, da escolha. Mas, enfim, voltando um pouquinho, eu estava no segundo ano de colegial, tive a disciplina de genética com a Thelma, e a parte de genética da disciplina de biologia, né, era azão azinho, Eu falei, nossa, mas que legal. Então, quer dizer que eu posso entrar dentro dos genes e entender como eles funcionam. A gente estava vivendo a era do projeto Genoma. A gente estava no cursinho e saíram as 2 publicações, Science e Nature, do sequenciamento de genoma completo, né? Então, falei, não, é isso. Quero fazer genética. Eu não falava que eu queria fazer biologia, eu queria fazer genética, né? Aí tinha a Cristiane, orientadora vocacional, na época no universitário, e ela fazia um trabalho com a gente, para a gente chegar a fazer esse autoconhecimento, né? Esse era o trabalho dela, não era falar assim, fazer o teste, né? Você tem que fazer isso. Não, ela fazia a gente olhar para dentro, e isso foi muito importante. E aí a gente, ela me deu algumas opções ali, né? Falou assim, você tem perfil para isso, Falei, não, mas o que eu gostaria de fazer é isso. Não, se encaixa. Mas não existe faculdade de genética no Brasil. Você precisa fazer biologia, né?
E assim foi. Então, aí eu já entrei com esse foco, gostava de muita coisa na faculdade, na área de biologia, me interessava por tudo, assim, né? Lógico, tem as disciplinas que você gosta mais, as disciplinas que você gosta menos. Fiz um estágio na arqueologia, porque juntava ali com a história. A arqueologia era paleobiologia, né? Então, novamente, muito interessante, adoro, leio um monte de coisa, mas aí voltei para rumo para genética e acabei caindo nos vírus, que era uma coisa que, assim, ninguém conhece muito, né? E também conhecimento na faculdade sobre os vírus, envolvia genética, porque vírus, basicamente, a gente estuda muito a parte genética, biologia molecular, e aí acabei caindo nessa área e me encantei, porque juntou, descobri uma outra vertente aí, né, de aplicar a genética nesses micro-organismos que causam doença. Então, foi uma coisa que teve essa junção, né? E o ponto sempre foi pesquisa, né? Desde que eu tive interesse lá, eu sempre tive interesse em descobrir coisas, em pesquisar. E para isso a gente precisa fazer mestrado e doutorado. Então, aí foi o mestrado e doutorado. E aí você fala assim, não, às vezes as pessoas pensam, quando você entra nessa área, você percebe que não é só mestrado e doutorado. Porque você tem que passar no Brasil, ciência acontece dentro dos institutos públicos, das universidades públicas. Você tem que passar no concurso público. Que eu ainda não passei, então eu estou no caminho ainda. Né? Eu trabalho na Unesp, mas o meu trabalho é como... Eu sou pesquisadora dentro da Unesp como pós-doutoranda, né? E também sou docente do programa de pós-graduação em microbiologia, mas eu não tenho um vínculo empregatício com a Unesp. Tá? Então, eu ainda estou no processo, né? Vocês falaram muito do processo. Processo de um cientista nunca acaba, mas o processo para a minha carreira, ele ainda tem mais uma etapa muito importante, que é ingressar numa vaga de uma instituição pública aqui no Brasil. E é isso. Cíntia, interessante nisso tudo que você falou, é assim, fica muito claro que a gente tem diversas aptidões, né? Você não falou de uma coisa só. Você falou da história, você falou de biologia. Aí depois você entrou em biologia, eu quero ser pesquisadora. Para ser pesquisadora tem que fazer pós. Para você fazer pós, você está dando aula. E sabe, e uma coisa que hoje, por incrível que pareça, cada vez menos, né, durante a formação dos alunos que eles têm, é a ideia de que as coisas hoje mudam muito rápido. Você pode ter essa tua linha, né? Eu quero ser pesquisadora, mas aí você vai ler paleobiologia, né? Aliás, fiquei muito contente, porque a minha frustração é não ter sido arqueólogo, tá? Essa história de o que você quer fazer, eu fui chamado, eu fui primeira chamada da USP, né? Quando eu fiz a FUVEST, primeira chamada, mas eu tinha a segunda opção. A minha primeira opção era história. Né? Olha só. E aí, assim, como eu fui primeira lista, naquela época era muito diferente. Como eu peguei primeira lista, mas eu peguei segunda opção. Né? Quando você chegava para a matrícula, eu ouvi a mesma pergunta que você ouviu. Você vai ficar com a sua segunda opção, que foi onde você entrou primeiro, mas você tem, por ter sido primeira lista, a opção de pegar a história. E eu falei geografia. Se você perguntar até hoje por que eu falei geografia, eu não sei. Né? No meio dessa história toda, tem um imponderável que não adianta. Você falou coisas importantíssimas. Você teve uma orientação profissional, tá? Que fez você, como você disse, olhar para dentro de você e ver o que você queria. Tá? Na entrevista passada, a gente comentou essa figura de século XXI, né, que delineia os caminhos de muita gente, que é a figura do coach. Né? O cara leu 2 livros, fez 3 cursos, fez um diploma de final de semana, e ele substituiu, por exemplo, um orientador pedagógico, coisas que a gente vê na educação. Essa pessoa não iria fazer você olhar para dentro. Né? E você teve essa pessoa. Então, olha só quantas coisas acontecem. E o que eu vejo os alunos extremamente angustiados, eles acham que se eles não entram em medicina, eles são fracassados, se são fracassados, não vão conseguir mais nada, é só aquilo, não pode gostar de outra coisa. Se o pai pegar ele lendo história, ele apanha, sabe? É coisa assim. Não pode. A gente não pode perder essa perspectiva da amplitude. Você gosta, você lê, você se interessa. Vai saber se mais tarde você também não pode se direcionar para essa área,
porque as coisas hoje mudam muito rápido. Queria aproveitar, Adriano, para contar uma história também de um aluno. E é bastante parecido com isso que você está falando e com a trajetória da Cíntia também. Ele sempre gostou de pesquisa da área de saúde e ele falava que ele queria fazer farmácia, pensou em medicina, tal. E um dia ele já tinha passado no vestibular de biologia lá em Botucatu, na Unesp, e ele veio me perguntar a respeito. Se eu não me engano, acho que ele queria farmácia mesmo, primeiro, mas ele passou em biologia. E eu disse o seguinte para ele, eu falei, Gustavo, né, faça biologia, porque se você quer fazer pesquisa, a maior parte dos pesquisadores que eu conheço, inclusive eu conheço vários que fazem pesquisa na área de farmácia, são biólogos. Nada te impede de ser um biólogo e fazer uma pesquisa em outras áreas, né, da saúde. E hoje ele está fazendo biologia lá na Unesp de Botucatu. História de aluno é engraçado, né? Eu tive um aluno num curso de física, lembrei agora, desculpa. Mas ele chegou e perguntava, né, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão estudando, por que vieram para o curso, era biofísica molecular. E ele falou assim, não, é que eu sou muito brincalhão, eu já tinha percebido, sou muito brincalhão, e aí minha mãe que foi fazer minha inscrição no vestibular. E aí ela pegou, virou e falou assim, então faço, ele queria química. Falou assim, então faço a inscrição na química, né? Aí ele virou para ela e falou assim, não, na física. Ela foi lá e fez a inscrição dele na física. Aí, quando ele viu, ele falou, não, mas era na química. E acho que a mãe já estava cansada, entendeu? Agora você vai fazer a física. E tava ele lá cursando terceiro, e a biofísica molecular é um curso bem puxado para quem não tinha aptidão, né? E tava lá ele no terceiro ano da biofísica molecular. E eu falava, cara, eu não acredito, né? Então, mas ele achou um nicho dele, entendeu? Apesar da situação, né? Ele achou o nicho dele. Então ele falou, não, acabei me encontrando, tô fazendo umas coisas aqui. Porque é o que você falou, Priscila. A gente tem, às vezes você pega as matérias mais puras, né? E você consegue dali puxar para uma coisa que é mais o que você quer, né? Então, você vê, dentro da biologia, eu me interessei pela paleobiologia, porque eu tinha um interesse na história. Fui lá, fiz um estágio de férias em Rio Claro, na SPT Rio Claro, fiquei lá um tempo e tal. Achei super legal. Não é que eu não gostei, não, adorei, mas não era bem isso que eu quero seguir. A questão da farmácia que você falou, também, lógico, a pessoa da farmácia também. Eu tenho amigos, colegas que são farmacêuticos e que trabalham na mesma área que eu. Mas a gente tem biomédico, a gente tem farmacêutico, a gente tem médico, a gente tem, né? Então, a gente tem muitos desses exemplos. E é importante isso que o Adriano falou também. As coisas, elas vão mudando e, às vezes, vão aparecendo algumas oportunidades que, se a gente não tiver, primeiro, firme aquilo que você quer, mas uma cabeça um pouco ampla para entender que talvez aquilo seja uma oportunidade interessante, às vezes as coisas passam, né? Então, esses casos que você falou, Adriana, às vezes a pessoa fica lá anos fazendo... Na minha época tinha isso também, né? Que eu quero medicina, mas tá, o que você quer exercer dentro da medicina? É isso? Você vai atender paciente? Não, eu quero fazer pesquisa. Então, você pode fazer outras coisas, né? Talvez esse tempo seja melhor aplicado em outras carreiras. Não, assim, qualquer uma das áreas você consegue depois com uma pós-graduação chegar, né? E essa questão também que a Adriano comentou da orientação vocacional, né? Que a gente teve, era uma psicóloga, a Cristina era uma psicóloga que tinha especialização nessa área e atuava dentro do colégio. Eu não tinha noção tanto que isso tinha sido importante, porque como isso aconteceu muito naturalmente ali pelo esquema do colégio, quando eu cheguei aqui na universidade, vários dos meus amigos também queriam a área, né, por causa da questão do projeto de Loma e tal. E aí eles chegaram achando que eles iam se formar e, beleza, iam trabalhar na área. E aí eu falava, mas não tem que... Aí acho que foram falando, porque tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. E eles falaram assim, mas como assim? Mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Mas peraí, ninguém contou para vocês que vocês não iam fazer isso? Porque a Cristiane lá atrás tinha falado assim, só que você tem que fazer biologia,
pesquisa, então você vai ter que fazer mestrado, doutorado. Então eu entrei muito ciente de onde eu estava me metendo. Não quer dizer que foi fácil, né? Não quer dizer que é fácil, mas eu estava muito ciente. E acho que às vezes isso falta, né? Não sei, em outros lugares, tal. Então isso faz uma diferença absurda, porque você se programa para aquilo que você tem ali pela frente, né? Você tinha consciência do que você ia fazer. É o que você falou, não é fácil, né? Não é assim, mas você sabia. Quando seus colegas falaram, como? Tem que fazer. Eles não sabiam. Esses sustos é que muitas vezes tiram a pessoa do dessa. prumo. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você dizia que queria fazer pesquisa, que queria ser pesquisadora, o que você ouvia? Olha, assim, eu tive muita sorte que dentro da minha casa, a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito. Sempre tiveram muita confiança ali, né? Assim, eles tinham ciência de que dinheiro não ia vir. Dinheiro não ia vir, eu também tinha, né? Tudo bem que quando a gente é novinha, a gente ainda não se toca muito de alguns detalhes. Eu não sabia que... Lógico, se a gente sabe de tudo, gente, lá no começo, eu acho até preocupante falar algumas coisas aqui, porque o Brasil está precisando de pesquisador. Mas, assim, se a gente sabe de algumas coisas lá no começo, às vezes a gente desiste, tá? Porque são questões, assim... lógico, agora eu acho que a situação está bem pior, né? Porque pesquisador no Brasil, enquanto está fazendo mestrado, doutorado, depende de bolsa. A bolsa é o nosso salário. Quando está todo mundo lá entregando currículo para a empresa, nós estamos entregando currículo nos programas de seleção. E se você não tem bolsa, você não tem como ter pesquisador. Se você não tem pesquisador, você não tem desenvolvimento científico. Você não tem retorno para a população, você não tem gente para fazer testes de Covid quando os sistemas públicos não dão conta. Entendeu? Então, assim, que foi o que a gente fez ano passado, então, uma das coisas que a gente fez ano passado. Então, assim, a gente tem essa questão muito forte, entendeu? Lógico, da grana, né? Mas lá atrás, apesar de saber que ninguém ia ficar rico, eu não tive uma resistência dentro de casa. Eu tive apoio. E, assim, eu tive apoio dentro de... Isso eu acho que eu tive muita sorte, porque eu tive apoio dentro de casa. Às vezes minha mãe fala, quando eu reclamo, assim, eu te avisei. A única coisa, você sabe que vai dar trabalho. Não, mas eu quero, eu vou dar conta. Mas por causa disso, é uma decisão que eu tive apoio, eu tive suporte, tá? E muita gente também não tem, e eu tive suporte também durante a faculdade, que a gente sabe que é muito difícil, eu digo financeiro, dos meus pais, para, né, conseguir fazer uma faculdade de período integral. Mestrado eu ganhava bolsa, mas às vezes não dava para pagar todas as contas, entendeu? Então, assim, eu tive muita sorte em vários sentidos. Mas também lá no colégio, vocês davam muito apoio, os professores davam muito apoio. Porque, de certa forma, eu acho que vocês percebem, pelas conversas, na hora que vocês estão tirando dúvida, quem tem um determinado perfil, quem não tem. Então, nunca ninguém virou para mim e falou assim, olha, acho que é melhor não, vai fazer outra coisa, né? Tinha a mãe de alguns amigos que falou assim, nossa, mas por que ela não vai fazer medicina? Mas minha mãe cortava, nem deixava o assunto chegar em mim, entendeu? Cortava, minha mãe cortava, não, o negócio dela não é medicina, o negócio dela é biologia, deixa ela na biologia. Então, eu tive esse apoio, né? Foi muito, muito importante. E talvez quem pensava no seguinte, Cíntia, porque você não vai ser médica, a hora que viu você dando entrevista na TV Tribuna, falou assim, eu sempre soube que essa menina ia ser... Porque essa maldita coisa dos valores que a gente tem, né? Que se você não tem um certo sucesso, seja ele, nesse caso, né? Midiático, né? Porque você aparece, você se torna público, ou financeiro, quando você, né, passa lá e está com um carro, um apartamento numa zona da cidade famosa. Esses valores é que vão nortear. E se você tem que mostrar que batalhou, lutou, né? Agora, nossa, mas ela é pesquisadora. Mas ela descobriu a variante, não sei, sabe? Então, assim, tudo, se a gente vai dar ouvido para essas coisas, a gente se perde. O que você está falando até agora. Você tá, cada fala sua, cada depoimento até agora, mostra que você tinha uma linha para seguir e que nesse caminho que você seguiu,
Você teve pessoas e você teve maturidade também, né? São coisas, né? Isso é muito subjetivo. Mas você teve maturidade, você encontrou uma orientadora, você teve professores, você teve uma família, né? E isso é muito amplo. Né? Se você tem pressão para escolher, se você tem... que vai ser professor... Quando eu ouvia isso, a Priscila deve ter ouvido a mesma coisa. É aqui que eu pensava, eu vou ser o melhor. Né? Não sei, eu nunca pensei em ser melhor, acho que Priscila também não. Você pensa em fazer... Muito bom, ele era muito bom, Priscila. Ele é Continua. muito bom, né? Eu falo era porque ele é muito bom, porque eu nunca gostei de geografia, viu, Adriano? Tenho que confessar. Só quando eu tive aula com você, eu falei, nossa, mas não é que geografia é interessante também? Deixa eu abrir aqui, que agora o ego quer sair pelo casaco. Mas, assim, esse tipo de coisa é porque a gente faz o que se gosta, entendeu? E tem os momentos, né? Eu hoje, né, não oriento. Alguém chega e fala, eu quero ser professor. Fala, tudo bem, legal. Você sabe falar quantos idiomas? Por quê? Não, porque aqui não dá. E tem que ser assim, do mesmo jeito que você ouviu que, né? Tem que ser assim, porque a coisa é longo prazo, médio talvez. O teu investimento de estudo está retornando agora, né, Cíntia? É quanto tempo? Tá aparecendo midiaticamente agora, né? Que é uma coisa assim que a gente não... você perguntou da questão da pesquisa. Assim, o que te falaram? Sua pergunta foi: o que te falaram quando você falou que você ia ser pesquisadora? Eu falei, não tive problemas. Mas qual que é o ponto? Eu acho que era no ponto que você queria chegar. A população, ela não entende direito o que é ser pesquisador. Porque, assim, aqui eu sou um exemplo do pesquisador na minha área, que às vezes fica até mais fácil das pessoas entenderem o porquê um pesquisador na minha área é importante. Mas a pesquisa é importante em todas as áreas, entendeu? Nas humanas, nas exatas, né? Então, quanta piadinha de, tá estudando asa de borboleta, eu não ouvi. Né? O que importa a drosófila? Porque genética, meu mestrado e meu doutorado era num programa de genética drosófila. Todo mundo associa a drosófila. Vai estudar a asinha da drosófila, né? E assim, ninguém pensava assim, vai estudar o genoma do vírus. Não, a drosófila. E a drosófila é muito importante para o resto do conhecimento todo que a gente tem hoje de genoma humano. A drosófila foi o que deu start. Então fica muito difícil das pessoas entenderem que, apesar de não sair na mídia, essas pesquisas básicas em todas as áreas do conhecimento, elas são fundamentais para o crescimento de um país, entendeu? E aí a gente tem essa questão de passar a informação para a mídia, né? Porque cada vez mais é necessário isso, a gente fazer essa ponte com a população geral, porque é a mídia que vai passar para a população geral, né? Para entender a importância da pesquisa, né? E talvez hoje, né? Eu acho que a gente teve um período bastante obscuro aí com relação à ciência, e apesar da gente ter muita coisa que nos deixa muito triste hoje, a gente também viu um movimento assim de valorização da população geral que não é que eu não esperava, porque eu falei com o pessoal da Unesp, na Unesp, acho que foi no meio do ano passado, e eles perguntaram, você acha que essa questão de vocês estarem trabalhando, ajudando as comunidades, que isso vai trazer um olhar melhor da população? Eu falei, acho. E isso está acontecendo agora, né? Só que eu acho que isso tem que se... É importante falar isso das outras áreas, porque agora está acontecendo para a minha área, porque é uma área muito em evidência pelas necessidades. Mas as outras áreas são igualmente importantes. Se elas não forem valorizadas, a gente vai ter problemas em outros setores com o passar do tempo. Isso é só aí saindo do âmbito, né, indo para um mais amplo, que assim, a gente não tem na nossa história a valorização do conhecimento. Aqui conhecimento é título, conhecimento é status social, né? Ou você entrar na sala de alguém que ficou muito popular nos home offices, né? A biblioteca grande, então vou colocar um pano com um monte de livro atrás, né? Assim, aquela coisa, olha, né, ele é doutor, não sei o que e tal, né?
um status vazio, né? Um status de poder, né? Mais nada, para dar carteirada, essas coisas. Mas isso que você está falando, não se constrói nação sem isso. Não se constrói nação sem isso. E a gente vive um momento em que eu acho que até o próprio conceito de nação, isso não só aqui, né? Aqui nem se fala, né? Mas em escala mundial isso também é muito forte, né? Então, assim, o que a gente está tendo aqui é muito particular, mas isso também se reflete em escala mundial, uma luta, negacionismo crescente, né? Que coisa mais inimiga do conhecimento da ciência do que negacionismo. É um negócio impressionante, né? Pessoas centradas, né, numa crença, né? Falam, não, mas isso... A minha opinião é outra. A tua opinião. Você não pode pegar a ciência e misturar com opinião. Né? E aí você tem que se posicionar. E se posicionar, Cíntia, é um ato político. E você não pode ser político porque, cara, é um mundo insano. Né? A gente, fora esses caminhos, né, com essas pedras que você colocou, mais essa, né? Você tem que enfrentar uma batalha ampla, aqui agravada, mas é uma coisa mundial, eu acho, uma crise da humanidade. Tem um exemplo que eu acho ótimo, né? Que eu acho que às vezes facilita o entendimento da nossa indignação. Então, por exemplo, se eu vou no mecânico, estou ouvindo barulho no meu carro. Eu viro para o mecânico e falo assim, olha, Serginho, acho que é o disco do freio. Tá ouvindo barulho assim, eu acho que é o disco do freio. Eu posso até ter alguma experiência, porque eu já tive outros discos do freio quebrado. Mas se o Serginho vira para mim e fala assim, sim, isso é pastilha do freio, eu vou falar, então beleza, troca a pastilha, entendeu? Agora, quando chegam para mim e falam assim, a cloroquina funciona, né? Eu não sou uma estudiosa da cloroquina, não fui eu que fui lá fazer o ensaio da cloroquina, mas eu vou lá, eu leio os artigos e vejo o que tá falando. Funciona ou não funciona? Esse estudo que fala que funciona, entre aspas, como ele foi feito? Ele está bem desenhado? Ele tem o N correto? Ele tem as comparações de grupos, elas são corretas? Não tá. E esse outro aqui que fala que não funciona? Ou esses outros 10 aqui que falam que não funciona? É um estudo bem feito, foi publicado numa revista séria, tem reconhecimento da comunidade científica internacional. E aí o tio do churrasco vem me falar que não, que a cloroquina funciona porque o irmão dele tomou e curou do Covid. Entendeu? Então, assim, eu tenho que virar para ele e falar assim, olha, toma tic-tac, que deixa o hálito gostoso e vai ter o mesmo efeito. Entendeu? Porque, sabe, não tem como discutir. Porque eu vou chegar para o tio de churrasco e falar assim, olha, tio, o negócio é o seguinte, eu tenho evidência do autor fulano de tal, foi feito um estudo assim, assim, assim. Não dá, entendeu? Então, não é uma questão de discussão de opinião. Eu tenho uma opinião porque o meu irmão ficou bom. Não, seu irmão ficou bom porque muito provavelmente ele ficaria bom. Na verdade, ele ficaria melhor sem a cloroquina, porque provavelmente pode ser que daqui a 2 meses seu irmão tenha um problema de fígado. Entendeu? Então, assim, essas discussões, e aí que entra isso que você falou, da ciência, mas é a minha opinião. Não é opinião. Ciência não é opinião. A ciência é o que está lá, né? E tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser ciência de qualidade, não pode ser publicado em qualquer revista, não pode se embasar num artigo que a própria revista retirou o artigo da publicação, porque considerou que algo deu errado ali, que não estava correto e que ela não ia manter o nome dela com aquela publicação. Mas já foi replicado não sei quantas vezes, é tirado fora de contexto, e cria a situação que a gente está vivendo. Entendeu? Priscila, agora é hora de pegar uma foto do Didier Raul na edição e colocar aqui. Além de tudo, eu nunca tinha visto a imagem dele, sem pré-julgamento nenhum. Sem preconceitos. Né? Mas, assim, se eu entro num laboratório e encontro um sujeito com aquela aparência, eu fujo. Acho que aconteceu alguma mutação. E é isso que você falou, o artigo foi retirado, né? Mas aí vale, porque é a minha opinião.
É o que o Pirula fala, né? A ciência ela é boa quando ela concorda comigo. Ele dá até uma É, palestra a respeito disso, e porque ele vai falar justamente que as pessoas elas se apoiam em fatos científicos, algumas, não todas, quando convém. Então aí pega lá, vai lá e pinça aquele artigo que às vezes já foi até descaracterizado, mas usa como se fosse verdade. E os outros trocentos milhões de artigos, esses não, esses daí não valem nada. Esse artigo da cloroquina, eu nem falo porque, assim, essa é uma situação diferente, né? Ele foi publicado num dado momento, o N dele é muito baixo, tem uma série de problemas, tá? Mas existem outros que são publicados no que a gente chama de revistas predatórias, são aquelas revistas que eles publicam qualquer coisa. Tem artigos interessantíssimos que fazem para justamente pegar essas revistas. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que se dá o trabalho de escrever um artigo inteiro com informações completamente esdrúxulas, do tipo assim, fazendo associação que pessoas que andam mais de skate pegam mais determinado vírus. E aí começam, tipo, eles montam um artigo inteiro e colocam um monte de frases, assim, mostrando, tipo, tirando sarro no meio do artigo. E aí eles vão lá e submetem para essas revistas. E o artigo é publicado. Né? Tem um que é muito engraçado, agora eu não lembro o título dele, mas ele é muito engraçado, porque é tão absurdo, e assim, e esse que eu tô falando é absurdo, e eles colocam o nome dos revisores, os 3 revisores, o nome dos pesquisadores que revisaram o artigo. Então, assim, é uma vergonha geral. Então, tem algum, lógico, esse não é o caso do artigo da cloroquina, do primeiro artigo da cloroquina, mas existem outras situações na ciência que são publicações nessas revistas e que nós já sabemos que não dá para levar em consideração o que esse pessoal está falando. Então, é complicado, porque aí você pega qualquer informação e transforma em verdade, só porque publicou numa revista predatória, entendeu? Então, é um outro gargalo que a gente enfrenta em outras situações, né? só é uma última, porque a Pri tem que dar continuidade aqui, mas eu lembrei em outro caso da geografia. Escuta essa, Priscila. Existia um professor em São Paulo de cursinho, era muito conhecido e tal, e os alunos adoravam o cara, e o que ele falava era verdade. Só que ele mentia barbaridade, mas mentia muito bem. Então, um dia um aluno fez isso do artigo. Ele não escreveu um artigo, Cíntia. Levou a rocha e pediu para o professor analisar. E o professor analisou. Metamórfica, não sei o quê, bababá, de tal lugar, de não sei o quê. É mesmo, professor, eu estive lá, então o senhor conhece. Pegou a rocha, foi embora, virou para os colegas e falou assim, quer ver? É rapadura. O cara analisou uma rapadura como uma rocha vulcânica, não sei o quê. E eu falei assim, era muito fácil de descobrir. Porque se tem uma das coisas que a gente aprende em mineralogia, é a acidez. Como é que você testa a acidez no campo, Cíntia? Dá um toquezinho com a língua, aquilo doce que só. E o cara virou as costas e acabou a rocha. Isso tem em todo lugar. O cara chega com pose, fala, vira verdade. E isso não existia rede social. Então hoje, né? E isso que você está falando, a propriedade com que a pessoa fala, é a base das fake news, né? Porque o cara que faz fake news, ele não vai falar assim, peraí, deixa eu lembrar o que eu tô falando, peraí, eu não lembro direito qual foi o nome. Não, ele vai ser muito firme, ele vai... Eu recebi um vídeo de uma amiga o ano passado, eu nem lembro qual era o assunto, era alguma fake news aí. Sobre a origem do vírus. E o cara de terno, olha, porque esse pesquisador, ele falou, olha, o que você acha disso? O cara de terno, sentado numa cadeira, com um cenário, não tinha um nome de ninguém que estava ali, nem do entrevistador, nem do entrevistado. O cara falava com uma propriedade e era tanta porcaria que ele falava, né, de vídeo, muito erro, e aí as pessoas acreditam, porque a propriedade que ele fala, as pessoas falam, nossa, mas ele fala tão bem, a retórica dele é boa, a oratória dele é boa, né? Por que o que ele tá falando? Mas aí a resposta dela foi para mim, nossa, mas por que alguém ia fazer um negócio desse? Eu falei, pois é, também não sei. Gente, dá um E cortezinho. junta o fato também de que muitas vezes essas pessoas recebem esses vídeos de parentes, de amigos, que dá uma confiança, uma confiabilidade. Ah, não, mas foi meu irmão que mandou ele. Meu irmão não ia me mandar
besteira. Ah, não, mas foi minha mãe, foi meu pai, foi meu amigo. Então, junto o cara que tem a propriedade ao falar, com um recebimento por algum parente, ou algum amigo do círculo ali, né, da pessoa que é confiável, e obviamente ela vai acreditar. Bom, desde o ano passado, desde março de 2020, a gente tem ouvido falar muito de pandemia, de coronavírus, é o assunto principal em todas as mídias. Seja aqui na internet, na TV ou em rádio, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, nos stories, em todos os locais, muito tem se falado sobre. E a gente fica, às vezes acaba ficando um pouco na dúvida sobre alguns conceitos que são utilizados. Então, Cíntia, eu queria que você falasse para a gente qual que é a diferença entre variante, cepa, linhagem, se tem diferença, se são conceitos que podem ser utilizados como sinônimos ou não. No contexto do Covid, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, esses termos eles estão sendo usados muito como sinônimos, tá? O conceito geral de cepa, né, envolve o nome variante, né, o conceito mais geral, que seriam variantes genéticas de uma determinada espécie. Então, eu tenho uma espécie de um micro-organismo, na verdade, de um organismo, né, porque o conceito de cepa pode ser utilizado para outros organismos, mas eu tenho uma espécie, e dentro daquela espécie eu tenho algumas variantes, alguns grupos que são geneticamente diferentes. E aí eu determino que aquilo é uma cepa, geralmente quando isso traz uma diferença grande e que com uma característica específica. Mas para cada grupo, como isso é determinado, cada grupo de organismos, né? Como isso é determinado é próprio daquele grupo, daqueles pesquisadores que estudam aqueles organismos, e para micro-organismos não é diferente, tá? Então, se a gente entrar em vírus, o que acontece? Os vírus eles sofrem muita mutação. Mutação gera vírus diferentes dentro de uma mesma espécie de vírus, tá? Que é o caso do coronavírus. Então, o coronavírus seria a espécie de vírus. Conforme ele vai sofrendo mutações, ele pode produzir vírus diferentes da mesma espécie, grupos de vírus diferentes da mesma espécie, tá? E aí, assim, eu falei que o conceito geral de cepa é esse, né, da variação. Bom, se você falar em variante, em linhagem, também seriam grupos que têm, o conceito seria grupos que têm alguma diferença. A questão é o quanto aquilo é diferente, tá? No caso do coronavírus, por que eu falo que estão sendo usados como sinônimos? Porque a gente usa o termo linhagem, né, dentro de uma classificação do Pango. O Pango é um grupo que vários grupos tentaram dar nomes aí a essas variantes, começou a surgir muitos tipos de coronavírus diferentes, eles tentaram dar nomes. E aí, dentre eles está o Pango, o Next Strain, tá? Mas é que a gente ouve mais falar, que fala P1, P2, B.1.7, essa é a classificação do Pango. E o Pango, ele chama esses grupos, que ele deu esses nominhos, de linhagem, tá? Tem umas questões biológicas, né, que a gente fala que tem que, quando a gente faz uma árvore filogenética, que é uma árvore de parentesco entre os vírus, ele tem que se agrupar num grupo monofilético, então todas essas linhagens, todas as sequências dessas linhagens têm que ficar juntinhas, mas que isso é um pouco mais complicado. Mas eles deram um nome de linhagem, tá? Quando a gente tem... Só que aí você vai, então, para a Organização Mundial de Saúde, eles falam em variante, tá? Mas se você perceber, é o mesmo nome, eles chamam variante P1, enquanto que o Pango chama linhagem P1, né? Então, essa questão, ela está sendo, para a COVID, usado como um sinônimo, tá? Cepa, vocês vão ver que, pelo menos em português, a gente não vê tanto, né? E isso pode ser que daqui a um tempo mude, tá? Pode ser que daqui a algum tempo a pessoa fale assim, não, vamos organizar isso aqui. Então, agora, até tantos por cento de variabilidade, que é o que acontece para outros vírus. Até tantos por cento de variabilidade a gente vai chamar de, linhagem. Dentro da linhagem, a gente pode ter, depois de tantos por cento de variabilidade, variante, ou até dar um outro nome, né? Se a gente pegar o vírus da hepatite C, a gente fala em genótipo, dentro do genótipo tem vários subtipos,
e dentro dos subtipos, em intra-hospedeiro até, a gente tem quase espécies, então são graus diferentes de variabilidade. Mas quem determinou esse nome são os grupos de estudo de hepatite C. Então, como o Covid é muito recente, o SARS-CoV-2 ele é muito recente, a gente tem, então, essa questão ainda que fica meio junto e misturado, tá? Mas, para a população geral, quando vocês ouvirem linhagem e variante na mídia, eles são sinônimos, tá? E até mesmo, às vezes, cepa. Se bem que alguns autores, eles tentam diferenciar ali um pouco a cepa, mas como não tem um consenso, não adianta a gente ficar discutindo em cima disso. Tem um outro termo que o pessoal confunde, usar mutação, e isso não pode. Mutação como sinônimo de variante ou de linhagem. Né? Então, vamos falar em variante, que é o termo que usa mais geral na mídia. Né? A mutação, uma variante, ela tem várias mutações. Tá? É que sempre tem aquela que chama mais atenção por alguma característica. Então, quando a gente fala mutação L452R, é uma mutação que está na proteína spike, que é a proteína de superfície do vírus, que é usada para entrar na célula. Isso. E aí a gente tem, então, e aí a gente acaba falando mais dessa mutação, porque ela tem uma importância, ou pelo menos uma preocupação na importância dela na patogenicidade, na transmissibilidade. Então, a gente tem, acaba falando mais dessa mutação. Mas as variantes que possuem essa mutação, então, quem possui a L452R, já que a gente está falando dela? A variante B.617.2, que é a variante indiana. Tá? Vamos colocar a variante indiana. Então, ela tem a mutação L452L, dentre várias outras. Tá? Só que a gente acaba se preocupando mais com essas que são essas que são faladas. Né? Então, isso é diferente. A mutação, conjunto de mutações, ele está presente nas variantes, para que ela seja considerada uma variante diferente da anterior. A primeira é a britânica, né? A segunda é a da África do Sul, a terceira é de Manaus. A de terceira é a P1, E aí a Delta é a indiana, que é a mais, é a mutação que, assim, popularmente, é a mais perigosa. Quem? A indiana? A indiana por questão de maior transmissibilidade, letalidade, ou isso não tem relação? A gente não sabe ainda. Porque é o seguinte, a gente percebe, tudo está acontecendo em tempo real, Sim. literalmente, em tempo real. Você vê, a variante indiana, ela foi descrita, quando a gente fez o primeiro report de P4, ela estava sendo descrita. Estava começando a se falar sobre ela, acho que foi em abril. Vamos para a minha cola. 4 de abril, um mês antes, mais ou menos. Então, começaram a falar dela. Só que ela foi descrita como uma nova variante, só que ninguém sabia onde que ela ia dar, né, no dia 4 de abril. Ela começa a se falar no mundo nela como uma preocupação mais para frente, tá? Porque a gente precisa acompanhar, não tem outro jeito. Quando que a gente sabe quem que sobrepõe, qual variante sobrepõe a outra? Quando a gente faz em cultura de célula, mas a cultura de célula nem é muito assim, uma situação, nem consegue reproduzir uma situação real, a gente vai saber mesmo quando as duas estiverem competindo na mesma população. Então, por exemplo, se eu tiver numa população que tem a britânica, a indiana e a P1 de Manaus, né? A gente tem que evitar falar esses nomes, né? Mas é porque fica muito longo para não estigmatizar o local. Mas eu acho que é mais fácil de entender, de vocês entenderem. Então, se a gente colocar as três no mesmo lugar, a gente pode saber como que elas se comportam. Lógico que a gente não vai fazer isso. Então, a gente tem que ir observando mesmo, né? Aqui no Brasil, a P1 tem sido um problema muito grande. Se vocês pegarem o relatório do Butantan, do dia 24 ou 29 de maio, não lembro, a gente vê que no estado de São Paulo a gente tem predominância de P1 quase que todas as cidades acima de 90%. Né? A gente tem umas que estão em 80 e pouco. Então, P1, os lugares onde ela chega, ela predomina. A indiana está chegando agora aqui, né? A gente não sabe como ela vai se comportar num cenário em que predomina P1. Tá? Britânica aqui, a britânica na Inglaterra, ela é um problema, porque talvez
existem vários fatores, né? Quem chegou primeiro, já estava uma quantidade muito grande. Inglaterra já está tendo P1, mas ainda a britânica lá ainda é o problema maior para eles, né? Então tem uma série de fatores. Então não dá para a gente comparar nessa maneira. São todas essas que são consideradas as VOCs, que eles chamam, né? Variants of Concern, ou variantes de preocupação, é justamente porque essas são as que têm um potencial mais perigoso, tanto de transmissão quanto de patogenicidade, tá? Agora, tem as VOIs, que são as Variants of Interest, né? Que aí, nesse caso, são aquelas que a gente está de olho. Vamos ver onde elas vão dar. Elas têm uma frequência relativamente alta em alguns lugares, mas a gente não sabe ainda se elas são preocupantes. E todas essas variantes a gente já tem aqui no Brasil? A sul-africana teve um grupo que chegou a falar que tinha, mas oficialmente, eu estava até procurando aqui agora, dos bancos de dados, né, que oficialmente aqui no banco de dados que eu estou olhando, eu não vejo a descrição da sul-africana, tá? Mas a gente já tem no Brasil. Mas posso estar enganada, às vezes eles não fizeram um depósito da sequência, né? Mas a indiana já tem a P1, né, que surgiu aqui. A P2 não é uma variante de preocupação, mas é uma variante de interesse, é uma das que mais circulavam no começo do ano aqui no Brasil, na maioria das cidades. E qual que eu esqueci de falar? A britânica circula no Brasil também. Então, a gente tem aí um rolzinho legal de mutações de preocupação. A P4 se encaixa nessas das de preocupação? P4 ainda não. Ela não se encaixa nem nas de interesse, nem nas de preocupação. Por quê? Porque ela ainda tem uma quantidade relativamente pequena de identificações. A gente observa ela... Nós aqui, né, a gente recebe amostras de uma região específica do estado. Tá? O Butantan agora está em cima disso também, porque depois que a gente fez o report, né, identificou, eles começaram a ir atrás disso também em outras cidades. O pessoal de Minas também está sequenciando, porque muitas das cidades em que na verdade, a gente fez a identificação, mas várias sequências eram do Butantan, então muitas cidades eram de fronteira com o estado de Minas Gerais. Então, eles também estão indo atrás para ver se está circulando por lá. Então, até que elas mostrem um crescimento em frequência, né? E se ela tem alguma característica mais preocupante, então ela ainda não é classificada, tá? Ela já aparece aqui, eu nem tinha visto, fui buscar aqui para falar para vocês, ela já aparece aqui no site do NextStrain como uma variante circulante no Brasil. Mas ela ainda não tem essa classificação. Então, ela também não tem nominho novo da RU. Então, ela continua sendo P4, por enquanto, que é a classificação do PAMBO. Não, é o seguinte, Cíntia, a gente já estava falando dessas características que vocês descobriram, a classificação, o risco e tudo. Agora, assim, como é que vocês chegaram, né? Deixa um pouco mais claro para quem não conhece um pouco esse caminho, como é que vocês chegaram a essa chamada até então P4, né? Que tipo de trabalho o laboratório que vocês pesquisam, fazem suas pesquisas, chegou até ele? O que vocês faziam? Vocês faziam testagem? Vocês davam algum suporte? Descreve um pouco melhor o trabalho de vocês e como o trabalho de vocês chegou à identificação dessa nova variante. Tá, então, assim, falando um pouquinho sobre nosso laboratório, né? Nós somos um laboratório de virologia, né? Sempre, desde que eu estou trabalhando nele, comecei lá em 2005, a gente trabalha com vírus, diversos tipos de vírus. Nós estávamos com foco mais recentemente em arbovírus, né? Que são esses vírus transmitidos por insetos, dengue, chikungunya, zika, tá? Até pela emergência do Zika, né? Nós cientistas, a gente tem o hábito, os virologistas, né? A hora que surge o problema, a gente tem que correr atrás de resolver. Então, todos voltam o foco para tentar ajudar, que foi o que aconteceu no caso do Zika. Mas a gente começou com uma linha de pesquisa lá antes do Zika mesmo, que foi
num pós-doutorado meu, com investigação de vírus em morcegos, tá? Então, era arbovírus em morcegos, ver se os morcegos teriam algum papel ali no, como a gente chama de reservatório, né? Porque aqui na região tem muito dengue, tem muito arbovírus aqui, né? Vários tipos de arbovírus, tem vetor, tem hospedeiro, e a gente queria saber se os morcegos tinham algum papel. E quando a gente faz estudos de vírus, eu nunca tinha estudado vírus em morcego, né? Mas pesquisando, eu falei, bom, todo mundo que estuda coronavírus em morcego acha. Então, já que eu vou ter que pegar os bichos, vou fazer coronavírus também. Isso lá em 2000, proposta do projeto acho que foi 2014, 2015. Aí isso veio o Zika, né? Se tornou um pouco mais interessante. No fim, os morcegos não tinham arbovírus, mas tinham coronavírus. Então, a gente tinha, o único projeto que a gente tinha tido no coronavírus no laboratório tinha sido esse em morcegos, mas eram coronavírus que eram específicos de morcego, tal, era até de outro gênero que não esse do SARS-CoV-2. Bom, aí a gente pegou, então, finalizamos esse trabalho com coronavírus, não trabalhávamos mais com coronavírus. E aí começou a pandemia, né? Quando começou a pandemia, começou a história de fechar tudo, e em um dado momento a gente falou, não, até aqui estava começando a pensar em fechar, a gente falou assim, não, a gente não sabe como está isso ainda, se já chegou aqui, porque na época a testagem era muito baixa, era só quem tinha sintoma mesmo. Começaram a aparecer os primeiros casos na cidade, lá no laboratório a gente falou assim, não, vamos fechar, todo mundo para casa, não vamos arriscar, temos que dar o exemplo. Então, e assim a gente fez. E aí começou, né? Começou, e aquele acúmulo de testes, então a gente, aqui dentro de casa, continuamos trabalhando, porque, né, tem um monte de coisa para fazer, aproveitamos para colocar paper em dia, aquelas coisas que a gente não consegue sentar para escrever. E aí, a gente olhava para a televisão e 14 mil testes acumulados no LUTS, 16 mil testes acumulados no LUTS. E a gente, dentro do laboratório, dentro das nossas linhas de pesquisa, para a gente estudar vírus, nós fazemos PCR. Né? Isso é uma das técnicas básicas que a gente faz. A gente sabe fazer extração de amostra, a gente sabia fazer, e não eu falo a gente, os nossos alunos, tá todo mundo treinado. Então, a gente tinha equipamento, a gente tinha pessoas, material não tinha naquele momento, mas tinha que arranjar para fazer esses testes. E aí a gente começou a ficar um pouco angustiado, né? Nós somos laboratórios de pesquisa, nós não temos qualificação, nós não temos a certificação para teste diagnóstico, né? Mas o que a gente pode fazer? Aí, conversando com a minha chefe, a gente e uma outra pesquisadora do laboratório, meu laboratório, quem comanda ele é a doutora Paula Raal, né, que foi minha orientadora desde o comecinho, e a gente começou a discutir o que a gente poderia fazer, e fomos atrás de ver o que precisava, quais eram as licenças, tal. Então, a gente passou quase um mês tentando ajeitar a papelada para a gente poder fazer teste. Por causa disso, e convidamos os alunos, né, quem pudesse ser voluntário nessa testagem, né, porque a gente não poderia exigir deles. Naquela época a gente não tinha vacina, né, a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Então, mas todos foram muito solícitos, e aí a gente montou uma equipe e começamos a fazer teste diagnóstico. Então, o ano passado inteiro, de maio, acho que a gente começou em abril, mais ou menos, abril, maio, até começo de novembro, o laboratório ficou todo dedicado à testagem, tá? E o que foi que muitos grupos fizeram, né? No Brasil inteiro, se vocês procurarem, se vocês perguntarem, foi o que muitos grupos de pesquisa fizeram. Por quê? Para dar tempo dos sistemas se organizarem, comprarem equipamentos e assumirem realmente a testagem. Aí, quando foi em novembro, a gente retomou as atividades de pesquisa, até porque tinha aluno que tinha mestrado, uma série de questões. Então, a gente retomou as pesquisas. E aí também foi quando começou a se estruturar a rede coronaômica, tá? Que é uma rede, na verdade, várias redes no Brasil começaram a se estruturar ao longo desse tempo, né? E dentre elas a rede coronaômica, que é uma rede de vigilância genômica, que a gente chama. Para a gente entender quem são as variantes, quais as que podem ser preocupantes, quais as que... quem está circulando aonde, só tem um jeito, sequenciando o genoma do vírus, tá? E como que a gente faz isso? Aí não é a mesma coisa que testar
para diagnóstico, né? São técnicas muito mais complicadas, são técnicas demoradas e caras. Então, você realmente precisa de uma rede muito bem estruturada, né? E no caso do Brasil, né, uma não, várias, todas as redes que foram montadas, elas são muito relevantes. E aí, com a estruturação da rede coronaômica, nosso laboratório foi incluído nessa rede, e no começo do ano, então, que a rede efetivamente entrou em atividade. Tá? E o que essa rede faz? A gente já tinha, então, as amostras que já tinha os convênios com os locais onde a gente fazia diagnóstico, né? E aí a gente recebe essas amostras e aquelas amostras que são positivas, a gente seleciona algumas para fazer, então, o que a gente chama de triagem das variantes, né? A gente faz o sequenciamento dessas variantes e determina quem são. Como que isso é determinado? A gente faz o sequenciamento e joga nesses bancos de dados, nesses sistemas, né, que determinam, que é, no caso, o PAMO, é o que determina a linhagem, o GISAID é um banco de dados internacional onde todo mundo no mundo inteiro deposita sequências de COVID. Isso é muito importante, por quê? Porque não adianta ficar centralizado em pequenos centros, né, tipo, ou melhor, descentralizado, né, porque são pequenos bancos de dados, você não consegue fazer uma análise global. Então, esse banco de dados, ele permite isso, tá? E aí, como que nós achamos a P4, né? A gente fazendo esse trabalho, a gente tem esquemas de triagem. Como eu falei, é uma técnica cara e demorada, não dá para sequenciar todas as amostras positivas. Então, para a gente tentar descobrir aquilo que pode ser mais interessante ali por uma questão de vigilância, cada grupo determina estratégias de triagem. No nosso caso, a gente faz um sequenciamento de uma regiãozinha pequenininha do vírus, que é mais fácil do que fazer o genoma completo. E aí, nesse sequenciamento, essa região é justamente a região da spike que apresenta essas mutações mais importantes, tá? E aí, com isso, a gente consegue determinar não só quais aquelas variantes que a gente já conhece, que estão circulando, então P1, P2, britânica, a B.1.1.7, sul-africana, B.1351, indiana, mas também, geralmente, quando uma mutação importante aparece nessa região, a gente investiga, que é uma das regiões mais importantes para a mutação do vírus. E aí, nessa triagem, a gente identificou a mutação L452R. Tá? Por que ela é importante? Porque na primeira identificação, ela só estava presente na variante da Califórnia, que é uma que a gente não fala muito porque não tem no Brasil e é um problema maior nos Estados Unidos. Mas já existiam estudos mostrando que essa mutação ela era bastante relevante, ela reduzia o reconhecimento de anticorpos, então ela tinha uma questão ali que o pessoal estava de olho nela. Então, quando eu sequenciei aquela regiãozinha pequenininha, a gente não sabia o que era. Se era uma Califórnia que tinha sido inserida aqui, não existia indiana ainda, não se falava, na verdade não existia nesse momento. Então, aí a gente selecionou essa para sequenciar genoma completo. E aí, com o genoma completo, a gente conseguiu perceber que era uma totalmente diferente do que se tinha depositado no banco até então. Fazendo a comparação dessa, e aí, nesse primeiro momento, a gente tinha uma sequência nossa, tá? Só que aí eu comparei com as sequências do GISAID, que é esse banco de dados, né? Comparando, eu percebi que existiam outras sequências muito parecidas, que eram todas do estado de São Paulo, tá? Então, aí eu montei uma árvore de filogenética, que é essa árvore que a gente faz a relação de parentesco entre as sequências, né? Quem que é mais próximo de quem que é primo de quem que é irmão de quem. E aí a gente percebeu que elas se agrupavam todas juntinhas mesmo, então já indicando que era uma coisinha diferente. Analisando as cidades onde elas estavam, naquele primeiro momento, eram cidades próximas ali do estado de São Paulo. Depois, outras sequências foram depositadas, então a gente conseguiu ver que tinham cidades assim, com uma certa distância, mas que formavam uma espécie de corredor ali. Né? Tem uma zoninha de escuro que a gente não tem nenhuma sequência, mas, como eu falei, a gente sequencia muito pouco, porque é muito caro, não tem como sequenciar tudo. Então, a gente não sabe se não tem nada ali ou se ainda não foi sequenciado. E assim a gente fez a primeira proposição, mas no primeiro momento tinha poucas sequências, a gente estava com 7 sequências só. E aí o Pango falou assim, não, pera, acho que ainda não.
Mas em menos de 10 dias foram depositadas muitas outras, e aí na cidade que a gente estuda, a gente começou a ver uma frequência crescendo dessa variante, e aí eles, em 24 horas, eles deram um aval de que realmente era uma nova variante. Tá? Então agora a gente continua investigando para ver os outros grupos, né? Por exemplo, o Butantan, ele tem a rede de vigilância deles, então eles também estão atentos agora a essa P4 para entender como que ela está circulando. O pessoal da Corona Ômica em Minas está também investigando por lá, porque as cidades são muito de fronteira e a gente tem bastante sequência ali naquelas cidades, então foi assim que a gente chegou na P4. E qual é o ponto hoje dessa pesquisa? Vocês estão dando a continuidade, esperando mais informações? A rede tem que trazer algum feedback? Como é que está? Tem vários pontos, né? Porque vira um leque de perguntas aí, que são as perguntas que vocês fazem, né? E aí, ela é mais transmissível? Ela causa mais doença? Para onde ela vai? De onde ela veio, né? E então todas essas perguntas são questões que a gente está resolvendo, tentando entender. Né? Então, no nosso grupo aqui, a gente está fazendo também agora um estudo de amostras anteriores de Porto Ferreira, que foi a cidade onde a gente identificou, para saber o quanto, porque a gente observa um crescimento em frequência dela em Porto Ferreira, mas a primeira detecção foi em março ou abril, agora eu não estou lembrada. A primeira sequência que a gente tem foi março, Porto Ferreira. Então, a gente precisa voltar um pouquinho para aumentar o N de amostras que a gente fez de Porto Ferreira, né? Na verdade, a gente está fazendo isso agora, está lá no sequenciador, e aí a gente vai verificar desde quando essa sequência está circulando em Porto Ferreira. Uma pergunta mas da onde ela veio, né? Então começa aquela história. Os jornalistas, é a variante paulista? Não, gente, pelo amor de Deus, não vamos taxar de variante paulista, porque a gente não sabe, né? Não sabe, a gente ainda não tem elementos suficientes para determinar a origem, tá? Vem de São Paulo, vem de Minas, veio de algum outro lugar e foi introduzido aqui. O fato até agora, dentro das sequências que estão depositadas, por enquanto a gente só tem sequências de São Paulo, tá? Então a gente quer saber isso também. A gente precisa sequenciar mais em outros lugares. Porque o que acontece? Quando a gente, só explicando um detalhe, né? Por que você fala assim, não tem sequência, então não tem lá? Não é bem assim. Por quê? Quando a gente faz a triagem, o nosso grupo adotou essa estratégia de triagem. Outros grupos usam outros métodos de triagem que se essa amostra estiver lá, ela não é encontrada. Então, eles têm que voltar nessas amostras que eles não sequenciaram para ver se ela estava lá naquele meio das amostras que eles selecionaram para não sequenciar, tá? Que eles usam uma outra metodologia. Então, com essa metodologia, elas entram dentro do grupo que não vamos sequenciar isso, né? Então, por isso que a gente precisa voltar, então, entender de onde ela veio. E o para onde ela vai, não só geograficamente, mas também epidemiologicamente e se ela tem a questão da maior gravidade. Então, a gente está entrando em contato com a Secretaria de Saúde das nossas amostras, provavelmente os outros grupos também estão fazendo isso, para entender qual é o quadro clínico dos pacientes que tiveram essa variante, né? Que tiveram doença por essa variante. Será que eles ficam mais graves? Será que eles não têm diferença? Só que para a gente chegar a essa conclusão, eu preciso de muita amostra, porque eu não, estatisticamente, para chegar a alguma conclusão, eu preciso de mais amostras, né? Qual que é a nossa preocupação? Isso é uma pergunta que todo mundo fala, mas por que vocês ficaram preocupados com essa variante? Porque ela está subindo, em Porto Ferreira, ela já está em 20% de frequência. E a outra variante que está lá é P1, das amostras que nós analisamos. Então, isso nos preocupa um pouco, porque P1 ela é uma variante agressiva, tá? Então, a gente está de olho por causa disso. E porque ela está espalhando no estado, ela está aparecendo nessas cidades do estado de São Paulo, no momento em que todo o estado está com predominância de P1. Então, evolutivamente, isso dá uma dica para a gente que ela não é tão basiquinha assim.
Porque se P1 eliminou todas as outras que vieram antes, né, que a gente chama de clade displacement, né, clade replacement, né, que é uma variante, ela substitui a outra. Isso acontece muito para dengue. Cada epidemia de dengue, você tem uma variabilidade diferente da anterior, ele vai substituindo o vírus anterior, tá? Então, isso acende o alertinha, falando, não, peraí, será que por que ela tá ficando? E será que, às vezes, daqui a pouco, não, às vezes, daqui a pouco ela é eliminada. Isso é a evolução natural de genética de população, né? Às vezes ela vai ser eliminada ou não, só que o fato é, a gente nunca sabe até ela se tornar um problema muito grande, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho. Se não for um problema maior, ok, ótimo, perfeito, tá? Mas tem essa chance de... E aí, ela tendo a mesma mutação da indiana, nessa região, também acende o sinal de alerta, entendeu? Então, são essas questões que nos preocupam. E isso pode interferir na eficiência das vacinas, né? Tem alguns ensaios já iniciais com a indiana, né? Saiu um paper ontem ou anteontem, eu ainda não consegui ler qual foi a conclusão que eles chegaram, sobre a eficiência na indiana, tá? Mas a eficiência das vacinas, essa questão de vigilância genômica, além de, né, várias outras questões, hoje ela é muito importante por causa das vacinas, porque a maioria das vacinas que a gente tem hoje sendo utilizadas, elas são baseadas em spike. A única proteína do vírus que está na vacina, da proteína, não proteína, né? Porque umas são de adenovírus, outras são de RNA, mas enfim, a única região representada ali no genoma para apresentar para o organismo que o molde para o anticorpo, né? Porque a vacina nada mais é do que falar assim, olha, faz anticorpo contra isso aqui. A maioria delas elas estão baseadas só em spike. Então, a única que tem o vírus completo é a Coronavac, né? Que a gente usa aqui no Brasil. Então, se eu tenho uma vacina que é só baseada em spike e eu tenho muita mutação acontecendo na spike, esse anticorpo que antes lidava certinho, ele começa a não conseguir reconhecer direito. Então, isso pode causar uma redução de reconhecimento pelas vacinas, tá? Só que vamos manter as devidas proporções, porque é o seguinte, a gente tem os estudos in vitro, e eu faço um estudo in vitro, eu tenho que tirar minhas conclusões de estudo in vitro, eles são extremamente importantes. Mas nem sempre o resultado in vitro é taxativo, tá? Então, quando a gente vê assim um estudo que fala in vitro, reduz a neutralização, em vivo, existem tantos outros fatores. Em vivo e dentro do animal humano, existem tantas outras questões envolvidas que, às vezes, isso não vai ser um problema naquele momento. Então, vou dar um exemplo aqui. O que uma redução pela metade da neutralização in vitro quer dizer em vivo? Não sei. Não tenho como saber, tá? Por quê? Porque em vivo eu tenho o sistema imunológico completo da pessoa. Quando eu faço uma vacina, quando eu aplico uma vacina, a gente fala muito do anticorpo, porque fica mais fácil da população geral entender. Mas a gente tem resposta de célula T, que é uma outra resposta, um outro braço do sistema imunológico, que também vai fazer com que aquele vírus seja eliminado. E esse a gente não tem como fazer teste em laboratório para saber se está funcionando, né? E muitas vezes existem alguns testes que podem ser feitos para tentar entender um pouco melhor, mas a cultura de células ela não vai dar essa resposta. Tem outros sistemas também, e tem um conjunto da obra, né? A resposta de célula B, que é a resposta de anticorpo, a resposta tumoral, atuando junto com a resposta de célula T. Então, às vezes, essa redução in vitro não quer dizer nada, tá? Mas o monitoramento é importante, porque a gente precisa estar ligado nisso, até para dar tempo de desenhar modificações em vacinas, para que consigam, que é o que a gente faz para a gripe, gente. Né? Hoje não dá para se falar nisso, porque a gente está numa outra situação e o coronavírus também é um vírus bem diferente do vírus da gripe. O vírus da gripe tem uma evolução muito mais rápida, tá? Mas todo ano a gente toma uma vacina diferente para a gripe. Ela precisa ser readequada.
essa questão de readequação de vacinas de Covid, ela não vai vir tão cedo, assim, quer dizer, eu não vejo ela vindo tão cedo, porque as modificações que existem até agora, elas não inabilitam a vacina, né? Aí, às vezes, vocês estão me perguntando, podem estar se perguntando, como que, então, a gente descobre se a vacina vai ter eficácia ou não? Com a vida real. Então, a gente tem muitos estudos surgindo da Inglaterra, porque eles têm um sistema de saúde muito... né? A gente usou eles como modelo para fazer o nosso SUS, e eles têm os dados todos muito bem tabulados. Então, eles conseguem tirar conclusões dali da população inteira. E eles são um laboratório a céu aberto. Então, eles têm a variante britânica circulando, eles têm a indiana, e eles pegam lá os pacientes que têm britânica. E eles são o país que mais sequencia, né? Então, eles têm uma vigilância genômica excepcional. Então, com isso, eles conseguem fazer tirar essas conclusões. Então, saem estudos maravilhosos lá do sistema de saúde inglês, e eles dão muita dica para a gente do que esperar, né, com relação a essa questão de variante de vacina. Mais uma importância de um sistema único de saúde. Só isso. São tantas. Bom, Cíntia, nós estamos passando por uma CPI que é uma comissão parlamentar de inquérito que visa investigar as supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal. Vou deixar bem claro aqui que é suposto para a gente não ser processado, né, em meio, então, as ações do governo federal em meio à pandemia. E também temos visto em todos os lugares negacionistas de todos os tipos, desde a escala da família até mesmo no meio acadêmico. Parece que virou moda negar o óbvio e acreditar em coisas que não têm respaldo científico nenhum. E aí eu queria te perguntar, fala um pouquinho para a gente qual seria o papel do poder público após identificar essas novas variantes. Eu acho que eles têm que se cercar de epidemiologistas, né? Porque às vezes não existe uma resposta simplista para essa pergunta. Então, ele passa pela epidemiologia, só que a epidemiologia pura e simples às vezes não consegue prever problemas sociais, tá? Então, se você perguntar para mim, Cíntia, virologista, bióloga, que trabalha dentro do laboratório, o que tem que fazer? Sei. Se eu falar aqui, eu vou estar falando do achismo. Não sei, assim, lógico, eu tenho minhas opiniões, mas, assim, a estratégia, talvez, eu não conheço a estrutura das questões sociais de cada uma das cidades, de cada uma das regiões de cada cidade, né, porque isso é uma questão importante, se a gente falar a cidade de São Paulo, né, dependendo do bairro que você pega da cidade de São Paulo, você tem que ter estratégias diferentes. Não dá para tratar tudo do mesmo jeito, tá? Então, basicamente, eu não sei, o que eu sei que tem que fazer? Tem alguns lugares, se você vê que tem uma variante circulando, que o sistema de saúde está colapsando, que isso está trazendo um ônus, sim, tu tem que fazer isolamento social, entendeu? Aí você é linchado na rua, né? Porque o pessoal é contra. Alguns eu compreendo completamente, outros não, porque, na verdade, esses alguns que têm todo o direito de estar reclamando do isolamento social, porque dependem, a subsistência deles depende de não existir o isolamento, esses eu entendo. Agora, o que eu não entendo são aqueles que estão passeando, né? Que é muito difícil, por que eu não vou tirar férias esse ano? Foi um ano tão estressante para mim, né? Então, assim, esses eu não entendo. E aí, os que realmente sofrem com o isolamento são os que pagam pelo comportamento dos outros, né? Então, enquanto os empresários, os pequenos empresários, principalmente, estão caindo matando em cima dos prefeitos, eles não caem matando em cima dos colegas deles que vêm mostrar as fotos da viagem, né? Que são esses os responsáveis por eles estarem fechando, né? Isso é uma opinião minha. Mas, então, o que acontece? Precisam ser traçadas estratégias baseadas no delineamento de especialistas, e isso vai envolver quem? Pessoal da saúde pública para falar como que está o sistema de saúde, está colapsando, não está, quantos leitos de UTI eu tenho, vai abrir mais leito? É uma estratégia casada, tá? Com o pessoal da epidemiologia para falar assim, como que está a taxa de transmissão?
às vezes, né, que agora no Brasil a gente não consegue fazer estratégias pontuais porque a gente não testa, assim, a testagem está um pouco melhor, mas é muito, não existe uma testagem inteligente. Então, o que eu digo de testagem inteligente? A testagem dos contatos ainda é muito fraca, né? Você testa todo mundo que está com sintoma. Mas aquele cara que está com sintoma, ele já transmitiu para as outras pessoas que ainda estão assintomáticas. Aí você não testa os contatos não estão em isolamento, eles já estão transmitindo para outros. E isso era uma coisa que funcionaria muito bem lá atrás. Né? Porque, mas teste é caro, e agora? Né? Por quê? Porque o Brasil, cara, o Brasil teve tanta vantagem nessa pandemia, só que não soube aproveitar as oportunidades. O Brasil foi um dos últimos países do vírus realmente chegar. Né? As Américas, mas o Brasil, os Estados Unidos ainda pegou um pouco antes. O Brasil foi o último, ele teve praticamente 2 meses para se preparar. Né? Então, teria, na minha opinião, logicamente, eu não sou especialista de cada uma dessas áreas, mas tem algumas coisas que dava para tentar fazer, que não foram feitas, que o custo ia ser muito menor, tanto em vidas quanto, já que todo mundo gosta de falar do financeiro, como no financeiro também, tá? Então, tem assim, mas vamos falar, tem as vacinas agora. Surgiu uma variante, percebeu que aquela, por exemplo, vou dar um exemplo, mas assim, é um exemplo fictício, só vou tomar como exemplo a P4, que acho que fica mais fácil de entender. A gente encontrou a P4, ela não está ainda que a gente tem notícia em algumas cidades. Se descobre que ela é realmente um problema, vacina em massa, entendeu? É uma estratégia que poderia ser utilizada. Os locais, por quê? Porque aí você reduz a circulação dela, lógico, ela vai escapar, isso não tem como. Ela já escapou. Mas você consegue, às vezes, mitigar a quantidade que está circulando. Então, você reduz os locais onde vão ser infectados por ela e, às vezes, você consegue conter para espalhar para outros países e tal, né? Para não chegar no ponto que chegou P1. Fácil falar, né, gente? Mas, assim, teria que ter uma política coordenada aí. Eu acho que, minha opinião própria também, eu acho que tem muitos governos, sim, independente de partido, de quem é quem, tem muitos que estão tentando, né, tipo, meio que nadar contra a corrente, né, tentar tapar o sol com a peneira, enxugar gelo, tem tanta comparação aí para fazer, porque a gente está numa situação tão ruim de circulação do vírus que todas as medidas que a gente fala em tomar parece que é justamente isso, enxugar gelo, né? Você falou assim, não, mas isso não vai resolver. Então, o único jeito da gente resolver, ou na verdade, chegar numa situação que a gente consiga tomar medidas pontuais é a vacinação. Nesse momento, é a vacinação. Aqui em Campinas, a gente está com 1/3 da população vacinada e o prefeito acabou de decretar novo toque de recolher a partir das 19 horas, porque tem uma galera que se vacina e acha que já está com a janela imunológica ok. E aí vai para balada, sai, é tudo aquilo, né? Que a gente já sabe, pode ser que esteja contaminado, continua passando, ainda não tem imunidade, enfim, levam outras pessoas que nem vacinadas estão nesses encontros, e aí a gente sabe como é que fica. Então, como aumentou nesse período o número de leitos aqui está bem complicado, na verdade diminuiu, né, as vagas nos leitos, o prefeito, apesar de estar com 1/3 da população vacinada e está aumentando cada dia mais, optou por ampliar o toque de recolher e reduzir o horário. Estava 9 e reduziu para 7 horas agora da noite. A gente entrou aqui, acho que hoje também. Eu não sei, porque faz tempo que eu não saio de casa, né? Então, à noite, eu respeito. Eu saio para ir dar aula só, mas agora também não vou sair mais. Eu saio. É que o laboratório fica aqui do lado de casa, a faculdade é muito perto, então por isso que eu não sinto que eu saí de casa. Eu vou no supermercado e volto para casa. Então eu não sei direito, mas eles já fizeram aqui também, porque o estado inteiro tá assim. O estado inteiro tá. Brasil, né? Mas o estado de São Paulo parece que está numa situação bem complicada. Você pensar que é o estado mais populoso, né? Que é o estado onde todo mundo circula. É impossível. Tudo é favorável, né? Aqui também saio só para o básico, né? Eu dei um semestre de aulas online, né? Mas a cidade aqui
fez agora um mutirão, né? Esse final de semana acabou agora há pouco. 12 horas ininterruptas de vacinação, né? E muita gente tentando furar fila, e aí começa a xenofobia municipal, né? A gente fala assim, não pode falar variante indiana, não pode falar variante... mas o cara da cidade vizinha que se vacinar aqui, né? Quando se dá o levanta... Quantas pessoas estão ocupando os leitos da cidade? Ó, daqui só tem 5, os outros 9 são de outras cidades. Eu falei, então tá bom, vamos lá em São Paulo, ver quantos são daqui que estão lá em São Paulo. Porque o sistema de saúde é o único, meu amigo, dá para entender? É esse. Aí é uma questão, né, que você falou várias vezes, aí é isso mesmo. É uma mudança de atitude. A gente não tem mais essa coisa de aqui, é pandemia, sabe? Só vou falar aqui rápido, mas esses estudos que existem da transmissibilidade pelo ar, né, que em alguns casos estão se confirmando, tudo, que ainda... Né, como é que você pode? Aqui eu vacino, se você está aqui do lado, não pode vacinar. Tudo tem que ser mudado. É a questão da mentalidade isolada, né, interiorana, provinciana, e uma mentalidade global, cosmopolita. É pandemia, não é epidemia. Não é coisinha ali, ó. É do mundo inteiro. É uma visão que tem que ser mudada. E todo mundo quer uma desculpa para falar, não, agora eu posso, que nem a Priscila falou, né? A gente, mas está vacinado. Gente, eu fui vacinada no primeiro grupo. Fui vacinada desde o dia 27, eu acho que, de janeiro, porque a gente estava fazendo os testes, né? Então, a gente foi E aqui em Rio Preto foi antes até, porque teve teste de vacina aqui, então o profissional de saúde tinham muitos que já estavam vacinados. Não mudou nada. Eu sou a louca da máscara, vivo com a máscara. Eu vou no supermercado, eu fujo das pessoas, porque, assim, as pessoas não têm noção. Elas não têm noção. Você tá, assim, escolhendo um produto, você vê uma cabeça aqui do seu lado. Tipo, um supermercado gigante, por que tem um saco de milho vai daqui até aqui? Por que tem que pegar o que tá do meu lado? Entendeu? Então, se me filmassem no supermercado, ia ser hilário, porque assim, eu fico assim, ó, e aí eu saio fugindo, e eu tô vacinada, pra mim não mudou absolutamente nada, porque o vírus está circulando demais, em grande quantidade, as cargas virais, por causa das variantes, a P1 parece que realmente tem uma carga viral mais alta, então a chance de você se transmitir é maior. Isso não muda nada, só que se antes da vacina as pessoas já se deram ao direito de dezembro e todo mundo tirar férias, fazer Natal e gerar P1, né? Porque as variantes surgem porque as pessoas circulam, nós somos meios de cultura. Quanto mais gente circulando, mais meios de cultura, mais comida, mais o vírus se divide, mais sofre mutação e gera variante. Então, a P1 é muito resultado do comportamento das pessoas, assim como as outras variantes. Tá? Não é coincidência. Né? E aí, não só, o surgimento surge um pouco antes ali de dezembro, alguns meses antes, parece que é a raiz de P1, e aí depois você tem férias. Você tem Natal, Ano Novo, e a galera vai para o mundo, né? Então, você tem tudo isso. Então, isso é muito importante. A gente não pode se dar o luxo de tirar máscara. Ao contrário do que alguns dizem, a gente não pode se dar o luxo de tirar a máscara. A gente tem que usar o álcool gel, tem que manter o distanciamento. Né? Então, isso é muito importante frisar para todo mundo. E tomar a segunda dose, gente. Eu não consigo entender essa história de não tomar a segunda dose. Para mim, não é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu não sei. Eu quando fui tomar minha primeira dose, eu vi gente selecionando, né? Então, sommelier de vacina. Agora tá na moda, né? O sommelier de vacina. O cara toma cloroquina, que não tem comprovação nenhuma, mas aí ele fica querendo tomar uma vacina específica porque falaram para ele que aquela é melhor. Ou o melhor meme que eu vi, você come salsicha. Você sabe o que tem lá dentro? Não sabe. Você fica escolhendo entre Coronavac, Pfizer, ou Pfizer, né?
AstraZeneca. Eu tomei AstraZeneca. Pfizer. Uma mulher na minha frente, fez um escândalo, porque ela queria Coronavac. Aí ela saiu, eu estava num drive-thru em São Paulo. Nossa, mas assim, na verdade, eu tô achando essa notícia boa, porque geralmente o maior preconceito é contra a Coronavac. Então, mas quando eu tomei só estavam as duas. E aí começou aquela história das tromboses, dos coágulos e não sei o quê. Das reações. Da reação. Né? Pô, todo mundo já teve uma gripe, você fica 2 dias. Né? Eu fiquei 1 dia, minha esposa ficou 2, teve febre alta. Mas é a reação. Eu já tomei. Eu sou de uma geração que a gente tomava vacina na escola direto. Sabe? Revolvinho, lembra? Revólver. Eu também é do revólver. Eu estava mostrando para os meus alunos da pistola. Você sabe que eu brincava em sala, assim, de falar assim, você está na praia, você sabe quem tem idade X para mais ou para menos, que tem a cicatriz aqui. Se não tem, não precisou tomar, já está imune, né? E eu tomei uma injeção de antitetânica que eu quase perdi uma perna, né? Porque eu sou alérgico. Como é que eu descobri quando eu tomei a injeção? Gente. Fiquei roxo, né? Da cintura para baixo. Então, assim, eu não posso. E como é que você descobre? Quando você toma. Agora você não vai tomar uma antitetânica, né? Aí vai fazer cirurgia. Aí você diz, olha, não posso, eu tenho que tomar o soro, tenho que não sei o que e tal. Mas assim, as pessoas ficam loucas. Tudo vai dar reação. Ele quer a vacina, porque tem uma dose só, que depois que tomar, ele já possa ir para a praia, para a balada, ele já quer que não sinta nada. Mas eu não sei, Cíntia, esse vírus. Aquelas anteninhas acho que colam aqui nos neurônios e dão um delete, sabe? Tem horas que você. E a gente tem que chamar, quando eu estava no presencial, chamar atenção para o aluno puxar a máscara. Não. Aí eles. E você quer que eu fique numa sala de aula fechada com ar-condicionado e 50 caras lá dentro? Não dá. Não tem condição. Não dá. A gente fica o tempo todo nessa, né? Assim, de ver essa história da máscara, Não, veio um técnico aqui em casa outro dia, da NET, e aí, né, pra variar, tava dando errado. Aí ele pegou e falou, ele pegou a máscara assim, fez assim, porque ele queria se explicar melhor, entendeu? Você põe a máscara! Eu falei, você põe a máscara, sobe essa máscara. Bom, vamos lá. Cíntia, no dia 7 de março de 2021, saiu uma reportagem no Diário da Região e em São José do Rio Preto com o título Mulheres superam preconceitos para seguir a carreira científica. E eu vou ler um trechinho dessa reportagem. Elas são um número expressivo dentro da ciência riopretense. No IBILSE, em média, 53,7% das pesquisas da graduação ao doutorado foram ou estão sendo comandadas por mulheres entre os anos de 2016 e 2020. Pela CAPES, órgão de fomento e pesquisa de pós-graduação, 57,6% das bolsas foram concedidas para elas. Em algumas áreas, no entanto, eles ainda dominam. No Centro Integrado de Pesquisas do Hospital de Base, apenas 10 dos 24 cientistas principais são do sexo feminino. E aí eu queria saber a sua opinião como mulher do meio acadêmico. Você teve alguns obstáculos? Como que foi? Se foi tranquilo? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência como pesquisadora, para que a sua experiência também ela possa inspirar outras mulheres e que lá na frente a gente possa olhar o mundo acadêmico com mais igualdade e equidade. Vou começar falando que foi o que eu falei para o repórter dessa reportagem, né, do Diário da Região. Eu sei que assim a questão da mulher, né, ela é muito complicada e assim em vários lugares a gente fica sabendo, né, de situações em que realmente elas não são ouvidas ou não conseguem às vezes crescer por uma diminuição, assim, né, pelas pessoas com cargo superior, né? E enfrentam diversas dificuldades quando decidem formar uma família, decidem ser mães, e que não existe uma compreensão. Eu não tive problemas, sim, eu sei que eu sou uma exceção, tá? Não estou dizendo que eu não vou ter, né? Porque a gente nunca sabe, mas até o momento eu não tive. Por quê? Porque primeiro, né? Desde o início, a minha orientadora é mulher. Como você viu em Rio Preto, no IBILSE é a Unesp aqui de Rio Preto. Né? A gente tem muita mulher na pesquisa, a gente tem até por causa do curso de biologia mesmo, né? O curso de biologia, pelo menos
na minha época era majoritariamente mulher, e aí as pessoas acabam fazendo pesquisa dentro do IBILSE, né? Então acaba tendo muita mulher. Então o departamento de biologia também, se você olhar para o departamento, para a composição do departamento de biologia, acho que tem 2 homens. Então, assim, é um ambiente que é muito propício para a mulher. Então, por isso que essas dificuldades, talvez, eu não tenha enfrentado até hoje, tá? A minha orientadora, né, é sensacional, assim, independente de ser mulher ou não, ela é sensacional, então, várias oportunidades. E só que aí tem o outro lado também, né? Os nossos temos colaboradores homens, né? A gente trabalha muito com outros de outros laboratórios, ou daqui da cidade, ou de outras cidades, e eles sempre foram muito respeitosos, sempre respeitaram o conhecimento, tá? Mas a comunidade de virologia também ela é muito pequena, né? E eu entendo, e assim, são a maioria dos pesquisadores que eu conheço, homens, né? São muito respeitosos também e dão as oportunidades de maneira igual. Visitando outros laboratórios, eu não vejo assim pelo menos não menos mulher, sabe? Assim, eu vejo às vezes menos homem, até por causa de algumas carreiras, dependendo do local do laboratório, né? Se você está por exemplo, na USP, você acaba tendo mais homem, porque você tem uma diversidade maior de cursos ali, né? Mas que nem a questão da Unesp, a gente vê realmente mais mulher trabalhando. Mas, lógico, a gente sempre fica sabendo de um caso ou outro, né? Tem alguns que realmente tem alguns problemas assim com relação a ser mulher, né? Então, e isso é muito claro na área de exatas, infelizmente. Eu falo assim, agora eu vou ser vou ser a população em geral e falando do conhecimento geral, né? Eu morei em república com meninas que faziam um curso de matemática, e aí a gente percebe, sim, que elas enfrentavam muito mais problemas do que eu enfrentei na graduação, desde a graduação, né? Então, é uma situação bastante complicada. A mulher, eu acho que ela traz E aí, falando de uma maneira geral também, porque eu tenho muitos, assim, eu oriento muito no laboratório, né? E homens, mulheres são excelentes, mas a mulher tem aquela coisa de fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Eu percebo isso por observação mesmo, né? Então a gente tem assim, a gente tem a questão social ali, a cultural, né? Lógico que eu sou daquela que acredita que o trabalho doméstico tem que ser dividido, que não tem que ficar em cima de uma pessoa só, mas inevitavelmente, não sei se um dia isso vai mudar, mas tem algumas coisas que recaem mais sobre a mulher. E isso eu acho que interfere bastante nessa visão assim do que ela consegue fazer, mas também faz com que ela seja mais multitarefa, né? Então eu acho que bem generalizando, tá, gente? Porque também tem de tudo. Mas a gente tem que puxar a sardinha, porque isso é uma vantagem assim que a gente vê na maioria das mulheres. Essas coisas são de uma... Eu não consigo entender isso, não me passa, né? E a gente, nas nossas discussões, eu falo assim, as perspectivas que eu pessoalmente vejo de melhora, de mudança, é essa estrutura desse patriarcado idiota, baseado em violência, em autoridade, né? Em autoritarismo, não em autoridade. Isso tem que acabar. Isso não... Se a gente olha a humanidade, a tragédia toda está em cima disso, sabe? É lógico, não é ficar essa dicotomia que, esse aqui é ruim, então tem que ficar esse aqui. Tem que sair homem e trabalhar. Não é isso. Não. Mas é a estrutura da sociedade baseada nisso como o principal. Né? Eu acho que isso é muito complicado, viu, Adriano? Porque a gente vê a questão dos extremos, né? O que o extremo pode fazer, né? A gente está vivendo o extremo. Então se eu tenho isso, eu tenho que ter o outro extremo. Não, né? Eu acho que tem ali uma questão, assim, a questão de extremos, o profissional ele tem que ser valorizado por aquilo, isso eu falo muito, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas então tem que contratar sua mulher. Não tem que contratar sua mulher. Em hipótese alguma, eu quero o bom profissional. Me dá os currículos,
quero uma entrevista, quem que é melhor? Entendeu? Quem que vai atender melhor a esse cargo? É isso que tem que ser valorizado, né? Eu não interessa. O que interessa? E vamos aumentar um pouco aí, né? Se a gente falar assim, a gente está falando de homem e mulher, tem gente que não tem preconceito, né, homofóbico, né? Sim. O que me interessa o que a pessoa é, né? Eu quero saber se ela faz o trabalho dela direito. É isso que eu quero saber. Então, assim, então porque precisa ter mais mulher? Não, precisa ter. As mulheres não são contratadas porque elas não são boas? Não, não é isso. Você tem ali um universo, né? Mas a avaliação e até os salários, né? Que é uma questão muito relevante. Se você tem duas pessoas exercendo a mesma função, né? E você tem salários diferentes, qual que é o problema? Por que isso está acontecendo, né? E isso que eu falo, né? Que eu até comentei na reportagem, que na questão científica, enquanto porque a gente ou está contratado por concurso público, ou você está recebendo bolsa, isso é igualitário, porque não interessa se você é homem, se você é mulher. O homem no mestrado vai ganhar tanto pela CAPES, vai ganhar tanto a mulher também, né? Então, a gente acaba sofrendo menos por causa disso. Talvez o problema esteja durante o dia a dia no trabalho, em alguns grupos, para algumas pessoas. Isso é lógico que existe, né? Eu, infelizmente, não passei por isso, mas eu tenho consciência que isso, infelizmente, é a exceção, né? E aí a gente vê essa questão dos salários, né? É um tapa na cara, porque você fala, e às vezes a pessoa que está ganhando menos está até fazendo mais, né? Então tem uma série de situações desse tipo. Então, enquanto não olhar mérito, né? Eu preciso de alguém para essa vaga, quanto que eu vou pagar para essa vaga? E escolher no escuro, tinha que fazer que nem a gente faz revisão de pares, entendeu? Tira o nome da pessoa, Sim. entendeu? Assim que tinha que ser a seleção, para saber. Mas não, né? Às vezes tem gente que pede foto no currículo. Nossa, isso era uma coisa que quando eu comecei a procurar emprego, né, se pedia foto. Eu tive um colega que não aguentou, ele pegou uma revista, pegou um modelo, recortou a página, colou em cima do currículo e mandou. Vocês querem o cara bonitão, pega esse, né? É o que interessa, a foto, né? Então, a foto é todo tipo de discriminação que você pode exercer, racial, se é gordo, se é magro, se é assim, se é tudo. Através da foto você pode identificar isso. O conteúdo não interessa, né? O conteúdo não interessa, que é o Eu principal. entendo que a análise de currículo, às vezes a gente precisa de uma entrevista, né? A gente não pode fazer uma Sim. análise de currículo porque você precisa ver se o perfil das pessoas se encaixa, né? Ok, mas isso não deveria contar a aparência da pessoa, a orientação sexual. Cíntia, olha, eu não sei. Eu ando numa fase de pobreza de vocabulário para poder exprimir as coisas que eu sinto, entendeu? Então, com relação a essas imbecilidades do mundo, já tem um colega nosso, a Priscila conhece ele, falou, cara, eu não sei, se você que é de literatura, me diga alguma, eu não sei mais como exprimir isso, eu te falo e você me dá a palavra, tá? Então, assim, a mesma coisa eu digo do que eu estou sentindo agora, foi muito bom, né? Assim, aquelas coisas, né? 20 anos, imagina, você encontrar alguém 20 anos, é um negócio, para mim, já perdi a noção, eu não sei, né? Quase 60, 20 anos, não sei se eu vivo ainda, né? Então, é aquela coisa que você... Que horror! É que a família é longeva, a coisa vai longe, é noventinha para mais. Mas, assim, uma satisfação enorme, uma alegria muito grande, porque, sabe, é emocionante encontrar vocês, né? Ver vocês assim, como eu te falei, te reconheceria em qualquer lugar, você está igual, mas você está diferente, né? Você virou uma profissional reconhecida, caramba, sabe, que alegria, que felicidade, que satisfação, em ver você 20 anos depois, a pessoa que você é hoje, sabe? Adriano. Assim, acho que vai ficando velho, a gente vai ficando mais emotivo. E é mesmo. Adriano, obrigada, viu? Assim, falei no começo, né? Foi um prazer o convite, mas agora depois, assim, foi super gostoso, uma conversa super gostosa. Obrigada pelas palavras, assim. Eu tenho um carinho muito grande, assim, por professores, né?
E graças a Deus eu tive assim muitos professores, como eu falei lá quando a gente está falando da profissão, que eu consigo, porque lógico, né? Sempre tem aqueles que você não se identifica tanto, né? Mas eu tive tantos que eu me identifico, né? Que eu lembro com carinho até hoje, que sigo nas redes sociais, né? E aí, assim, você foi super interessante, porque professor de cursinho, a gente geralmente a vida passa muito rápido no ano de cursinho, né? Mas não, você teve... Nossa, tiveram tantos outros, né? Aqui até eu tinha do colégio já, né? Então ela não conta, porque são 3 anos lá no colégio, depois mais cursinho. Mas a gente tinha lá o pessoal do cursinho que estava sempre muito presente, né? E eu acho que isso dá uma base legal para a gente de ver o mundo... vocês todos, né, deram para a gente ver o mundo com um olhar mais complexo, não um olhar pontual de disciplina. Apesar do cursinho ser uma coisa assim que você precisa pancadão, né, tipo falar da matéria, quando a gente entrava na sala, até todo mundo chegar e ficava trocando ideia, ficava conversando, e depois que terminava e fazia a piadinha do Jorge, e o Garcia também entrava lá e ficava fazendo piada com vocês, entendeu? Isso tudo é muito... Parece que não, mas é a nossa vida por 1 ano, por 2 anos, né? E isso dá uma bagagem para a gente de formação não de formação intelectual, mas formação pessoal também. E isso eu sempre agradeço, assim, na minha tese de mestrado tem um agradecimento geral, na minha dissertação de mestrado, para os professores, desde lá de trás, desde a escola americana, depois o universitário, cursinho, tem todo um agradecimento, porque se eu estou aqui, é por causa de vocês. Né? Não tem como ser diferente. Não interessa qual que é a área que eu estou estudando hoje, né? Porque eu tive que tirar uma nota boa em geografia para passar na Unesp. Passei bem, eu passei em 20º. Então eu tive que tirar uma nota muito boa para passar na Unesp. Olha, dedicada como você era, brava, né? Não, eu tô enchendo o saco dela. Ela era uma aluna compenetrada, ela era centrada. Aquela turma que sentava ali na frente, tinha vários alunos que eram assim. A gente brincava, a sala era grande e dividia em setores, né? Tinha o fundão, como é que era? O buraco negro, né? Era o fundão. Eu sei que existe, mas eu nunca vi, né? Então, tinha a turma do Polo Norte, que sentava do lado do ar-condicionado. A gente fazia essas coisas, né? Saía a briga, Priscila, né? Para sentar na frente. Cíntia, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite do Adriano, por estar aqui no canal, conversando com a gente, e eu acho assim, eu tenho um orgulho duplo, apesar de não ter dado aula para você, mas eu tenho um orgulho como professora de ver que alunos chegam na onde você está chegando, certo? Com muito esforço, a gente sabe de tudo isso, e eu tenho também um orgulho como mulher, de ver você na posição em que você está, e de ver que nós estamos conquistando pouco a pouco os nossos espaços, e mostramos que nós temos sim capacidade de estar aonde os homens estão também. Então, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado, bater esse papo, por estar aqui, né, para quem vai assistir depois, num sábado, conversando com a gente. Muito obrigada. Priscila, obrigada, foi um prazer te conhecer. Nós mulheres, assim, ó, nós somos poderosas. Quais foram as entrevistas da CPI de maior audiência? Sim. Pois é. Entrevista não é depoimento, porque elas eram convidadas, né? Mas sim, depoimentos que sejam. Por as 2 lá que Natália, ela deu um show, né? Então, sim, acho que a gente tem é uma brincadeira, lógico, né? Mas assim, eu acho que a gente vai longe, nós mulheres. Com certeza. Tomara. Eu vou mostrar isso aqui para minha sobrinha, que está em 3º ano do médio, gosta de ciências, né? Não está naquela coisa que profissão seguir. Vou falar, Larissa, essa você vai ter que assistir. E essa ideia de mulheres na ciência, ó, né? Grande sacada dessa minha colega aqui, sensacional. Sim, temos que trazer, né, para mostrar para o pessoal o que as mulheres estão fazendo aí nas universidades.
E depois, se você puder dar uma olhadinha um dia que você estiver sem fazer nada, tem uma live, é longa, é gigantesca, né, Pri? Mas nós fizemos sobre futebol e memória. Você precisa ver essa mulher falando do Corinthians e Prudente, na memória dela, né? Nossa Senhora! Então, assim, aqui eu me sinto muito melhor para trabalhar num ambiente com mulheres do que com homens. Mas Cíntia, é isso, muito então. obrigado. Cíntia, Obrigada, muito pessoal. obrigada. Eu sei que eu falo demais de vez em quando. Que isso? Desculpa que eu me estendo e, né, falo um pouquinho Não. demais, mas é isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada obrigado. a você. Convite. Beijão Foi uma para você. delícia. Se cuida. Tchau, Tá bom? tchau. Vamos falando. Beijo. Tchau, tchau.